Olá pessoal, que bom que nós podemos estar aqui conectados, não é, através dessa ferramenta de vídeo, e nós estamos aprendendo juntos todas as semanas sobre virtudes. Virtudes são aquelas características que eu e você precisamos ter que nos tornam homens e mulheres dignos, não é, diante de Deus e diante da sociedade, diante das pessoas e por onde nós andamos. Nós temos aprendido já algumas virtudes. Na semana passada, aprendemos sobre a necessidade da virtude da coragem. E eu espero que você esteja trabalhando e desenvolvendo na sua vida essa virtude da coragem para enfrentar os medos, não é? E hoje eu quero falar com você sobre mais uma virtude. E uma virtude muito importante. Você precisa aprender a virtude da paciência. Paciência. Mas o que é paciência? Paciência nada mais é do que saber esperar. Saber esperar. O momento certo. Esperar. E nesse tempo de hoje atual, quando as coisas são tudo muito rápidos, tecnologia, mensagens, fast food, né? A gente come McDonald's, Burger King, tudo feito rápido, tudo feito para ser rápido. Ninguém está conseguindo muito aprender a ter a paciência. Todo mundo quer algo rápido, momentâneo, né? E que realmente chegue logo. E a gente tem ali os correios, as coisas que a gente compra, a gente quer que chegue logo. E a gente fica ali impaciente com as situações do dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que eu e você precisamos ter paciências. Lá no Salmo 37 diz: descanse e espere o Senhor com paciência. No verso 7 desse salmo diz isso. Descanse, calma, espere com paciência no Senhor. Sabe, Deus tem o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes fala isso. Tudo tem um tempo certo. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus, Ele é o dono do tempo. E nós precisamos aprender a esperar o tempo certo de cada coisa. Quando a gente faz as coisas apressadamente, não funciona. Eu quero lembrar você hoje de duas situações. A primeira é da borboleta. Ela precisa de um tempo para se tornar tão bela. Você sabe, ela passa por um processo chamado metamorfose. É uma lagarta que para e ali ela se torna aquele casulo e na hora certa, no tempo certo, ela espera com paciência o tempo certo, o tempo que Deus determinou para que ela se torne uma linda borboleta. Se algo acontece ou alguém mexe, acha que precisa adiantar o processo, infelizmente, atrapalha tudo e ela não pode se tornar a borboleta tão linda que Deus fez para ser. Você precisa saber esperar o tempo certo. As outras coisas, outra história que eu quero mostrar para você está na Bíblia e fala sobre um homem chamado Jairo. Sabe, esse homem era um homem da sinagoga importante e ele tinha a sua filha com uma doença quase morrendo. Então ele ouve falar de Jesus e ele sai desesperado atrás de Jesus até encontrá-lo. Quando ele encontra Jesus, ele diz: mestre, por favor, vai na minha casa, minha filha está morrendo. Jesus então fala com ele para ir para a casa dele, para ver a sua filha. Mas no meio do caminho, uma outra pessoa toca em Jesus
E Jesus diz que dele saiu o poder. E ele para e pergunta: quem é que tocou ele? E ali uma mulher fala: eu te toquei. Então Jesus cura aquela mulher, fala com ela. E aí, depois de resolver tudo aquilo, ele continua indo ali para a casa de Jairo. Mas a hora que isso acontece, os empregados de Jairo chegam até Jairo e falam para Jairo: não incomode mais Jesus, a sua filha já morreu. Que coisa! Mas Jesus fala para ele: calma, estamos indo lá. Jesus faz de conta que nem deu atenção. Quando ele chega na casa, todo mundo chorando, desesperado, ele entra até lá e ele fala para aquela garota: levante, porque Jesus disse que ela estava só dormindo. E ele ressuscita a filha de Jairo. Olha que história maravilhosa, mas eu quero que você pense em Jairo. Ele já estava apressado, ele precisava daquela situação resolvida urgente. E quando Jesus está indo, acontece um episódio bem naquele momento. E aí você já parou para pensar? Jairo, que estava com uma situação tão urgente, ele teve que saber esperar. Esperar o tempo que não era o tempo que ele achava, era o tempo que Deus, que Jesus estava cuidando. E mesmo quando chega a notícia, ao invés dele se desesperar, ele também teve a paciência de esperar o que Jesus ia fazer. A paciência, pessoal, é uma virtude que vale muito a pena. Sabe, às vezes a gente erra e não consegue desfrutar das coisas boas porque passamos correndo pela vida, passamos correndo pelas coisas, e às vezes também acontece algo que nós ficamos nervosos, a gente briga com alguém, a gente reclama, a gente é impaciente simplesmente porque nós não entendemos que as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. Então, essa virtude, ela é uma virtude difícil de ser desenvolvida nos nossos dias de hoje, mas importantíssima para que você vá bem na sua vida. Alguém que é paciente, alguém que sabe esperar o tempo de Deus. Sabe esperar o tempo de Deus. Não apresse as coisas. Não queira que as coisas aconteçam antes do que Deus diz para acontecer. Deus tem o momento certo, o tempo certo. E você precisa saber esperar. Esperar. Às vezes o tempo passa um pouco, mas você precisa saber esperar. Precisa saber também ter paciência com algumas coisas que demoram para acontecer para você. Você precisa saber que a paciência, ela é uma das características do fruto do Espírito. Em Deus você pode esperar. Em Deus você pode saber ser paciente. Então, nessa semana nós estamos aprendendo sobre a virtude da paciência. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que Deus faça crescer em você o entendimento de que você deve saber esperar o tempo certo para cada coisa. Que Deus te abençoe, pessoal, que vocês tenham uma ótima semana. Até mais!